Olá, minha aluna, professor Antônio Marcos, religião, nossa primeira aula de religião. Antes de começar a nossa aula, vamos dar um abraço bem forte para o Pedro Gabriel, do 6º ano A. Pedro, um abraço aqui do teu professor Antônio Marcos, que você e sua família todos estejam na paz do nosso Senhor, né? Vamos lá. Gente, religião. Um assunto complicado, mas um assunto muito bom para ser debatido principalmente com vocês. Na imagem a que vocês estão vendo, é uma imagem de um ritual de uma religião. Essa religião é chamada judaísmo. Professor, nunca ouvi falar dessa religião. Aqui em Rosário, ou uns são evangélicos, ou outros são católicos em sua maioria. Sim, uns frequentam igrejas evangélicas e outros frequentam a igreja católica. Mas ao longo do mundo inteiro, temos várias religiões. E uma dessas religiões é o judaísmo. O judaísmo é uma religião que é predominantemente em um local chamado Oriente Médio, que nós vamos ver com calma quando nós vemos judaísmo, tá? E nessa religião, eles têm um livro sagrado deles que é chamado Torá. Esse livro sagrado é parte da Bíblia. Nós vamos ver com calma quando a gente vê judaísmo. E nessa religião, a garota e o garoto, quando completam 12 ou 13 anos de idade, eles são considerados adultos. Eles são considerados responsáveis pelos seus atos. E nesse ritual, a garota ou o garoto tem que ler parte do livro sagrado deles, que é a Torá, para a comunidade. É como se você estivesse com 12 anos agora, 11, 12 anos, e você fosse para o altar da tua igreja e lá na frente de todo mundo você teria que ler parte da Bíblia. Você ia tremer na base, né? Professor, não ia conseguir olhar para todo mundo, mas você tem que ler parte, a Torá, na frente de todo mundo, a Torá, que é o livro sagrado deles. E depois desse processo, a comunidade toda vai aclamar você como adulto ou adulta responsáveis pelos seus atos. Faz parte do ritual da religião deles, tá? Vamos lá. O que é religião, professor? Gente, religião é a crença na existência de um poder ou um princípio superior, um princípio sobrenatural. No caso, quem é católico e evangélico acredita que esse poder superior é chamado de Deus. Dependendo da religião, porque os cristãos podem ser católicos, evangélicos ou ortodoxos. Ortodoxos, vamos ver uma aula específica sobre eles, tá? O Deus pode ter vários nomes, tá? E a pessoa pega muitos nomes da Bíblia. Mas o que interessa é que tanto o católico como o evangélico ou o ortodoxo acredita que esse princípio superior, quem deu origem a tudo, é Deus. E do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência. Então, numa religião tem que ter o princípio superior de tudo, o que criou tudo. E também a esse princípio superior nós devemos obediência e respeito. Tanto é que o católico, o evangélico e o ortodoxo em nenhum momento é até um pecado, né? Ofender Deus. Em nenhum momento deve ofender Deus. Nós sempre devemos agradecer Deus por tudo que aconteceu na nossa vida. Você tem que agradecer, de acordo com o católico, evangélico e ortodoxo, você tem que agradecer a Deus por você ter sua família, tá? Pelo Pedro Gabriel ter a família dele, tem que agradecer a Deus também pelo teu dia, por mais um dia que começa na tua vida, por mais um dia que começa na tua família, por a tua família estar unida. Tem brigas, tem discussões, claro que toda a família tem, mas estão unidos aí, estão com você nesse momento e certamente estão com você também assistindo esse vídeo. E a Deus nós devemos o maior respeito e obediência de acordo com os princípios da religião católico, evangélico e ortodoxos, que são cristãos. Então, numa religião, como eu comentei, tem que ter total obediência e respeito ao ser supremo, no caso é Deus. Nós vamos ver ao longo da disciplina de religião 6º ano que não tem somente católicos e evangélicos no mundo, tá?
não resume o mundo a Rosário, não resume o mundo a São Luís, tá? O mundo é uma coisa muito maior. Mas, professor, aqui eu só vejo católico e evangélico. Ao longo da disciplina, vocês vão ver que tem outras religiões. Então, aí são pessoas de uma igreja evangélica fazendo o momento de adoração ao sagrado, que no caso é adoração a Deus. Nesse momento as pessoas ficam bem no seu interior, ficam bem com no seu interior, no momento somente ela e Deus, eles conversam com Deus. Percebo que estão todos devidamente mascarados, né? A foto recente faz menção ao momento atual da pandemia. Um momento que muito mais do que nunca as pessoas se apegam a esse ser supremo, que no caso é Deus. Uma religião possui um ou vários deuses. Professor, eu só conheço Deus. Sim, mas vamos ver ao longo da disciplina que tem religião, que tem vários deuses, tá? Por exemplo, nós vamos ver que na Índia eles fazem a adoração à natureza, a rio. Eles fazem também tipos de cultos a alguns animais. Então, a religião cristã tem somente um Deus, mas existem outras religiões que têm vários deuses. O que importa é que uma religião tem que ter um ou vários deuses. Tem que ter um local de adoração ao sagrado. Esse local de adoração ao sagrado você conhece muito bem porque é o local onde é praticado o culto da tua igreja evangélica ou é a igreja católica onde tu frequenta em Rosário. Então, esse local de adoração ao sagrado pode ser uma igreja ou pode ser como tem lá na Bíblia católica e evangélica, que você pode transformar o seu cantinho do seu quarto num local de adoração ao sagrado. Você pode ir lá no seu quarto e você pode fazer o seu agradecimento a Deus, somente uma conversa você e ele. Agradeça a Deus pela tua família, pela tua mãe, pelo teu pai, pelo teu avô, pela tua avó, pelos teus amigos da escola, por você estar num grupo de WhatsApp, né, que os professores são dedicados a você. E que também pode incluir livros sagrados. Professor, eu conheço muito bem a Bíblia. Sim, tem a Bíblia, mas só que tem religiões que tem outro tipo de livros sagrados. Como exemplo, eu mostrei para você a Torá no começo da aula, que é o livro sagrado dos judeus, a religião judaísmo. Então, uma religião tem que ter um ou vários deuses, um local de adoração ao sagrado, um conjunto de rituais, que nós vamos ver daqui a pouco um ritual, e também pode ter livro sagrado. Nem toda religião tem livro sagrado, mas a maior parte das religiões que nós conhecemos tem livros sagrados, como é o exemplo da católica evangélica, que tem a Bíblia, ou do judaísmo, que tem a Torá, que vocês viram. E aí é uma igreja católica. Nessa igreja o sacerdote, o padre, está fazendo a adoração ao corpo de Cristo, que é um ritual. Nós vimos que religião tem que ter um ritual. Aí é o momento de adoração ao corpo de Cristo. E nesse ritual, depois desse ritual, o corpo de Cristo é repartido e as pessoas têm a noção de que o corpo de Cristo está junto com ela sempre. Então, aqui temos um ritual. O livro sagrado está ali no altar, que no caso é a Bíblia. Religião tem que ter um livro sagrado, não necessariamente, mas a católica tem que ter um ritual e tem que ter um ou vários deuses. No caso da católica e evangélica só tem somente um Deus. E ali no centro nós estamos vendo Jesus Cristo, tá? Que não é considerado um Deus, é o Filho de Deus, é o próprio Deus que mandou seu Filho para cá. Então, gente, nós vamos ficando por aqui nessa aula rápida. Era só a nossa primeira aula. Nós vamos ter aulas mais complexas quando a gente comentar sobre judaísmo, sobre religião muçulmana, sobre religiões da Índia, da China. Vão ser aulas mais complexas. É só um momento para a gente entender o que é uma religião e que a religião que você frequenta não é única no mundo e que você, quando vê alguém praticar algum ato religioso que você não conhece, não fale mal dessa pessoa, apenas entenda o que ela está fazendo e a partir do teu entendimento vai vir um respeito de você por essa pessoa, tá? Então, gente, vamos ficando por aqui e nós vamos mandar um abraço bem forte para Emily Thaís, do 6º ano B. Emily, um abraço do professor para você, tá? Professor Marcos, fica na paz de Deus também. E nós vamos ficando por aqui, até a próxima aula. Tchau!